Olá, irmãos, irmãs de fé, tudo bem? Então, hoje eu vou falar com vocês, fazer a síntese com vocês a respeito da nossa palestra do dia 3 de fevereiro de 2016. É o ciclo de palestras que acontece regularmente todas as quartas-feiras aqui no Instituto de Engenharia Espiritual e Medicina da Alma. Lembrando que esta palestra, que acontece nas quartas-feiras, ela é a continuação do trabalho de acolhimento que acontece durante todo o dia. Muito bem? Bem, nessa noite nós tivemos, dentre outras coisas, o pessoal, o grupo de amigos, de irmãos que estão participando do programa de formação mediúnica de base. Tivemos aí a visita de algumas pessoas também que passaram pelo processo de acolhimento e foi um dia muito gostoso. E nós, como estava previsto para este dia, faláramos a respeito de mediunidade e cristianismo. E eu gosto de dizer essa frase de forma enfática, que mediunidade não é ofício religioso. Tá? E mediunidade é uma virtude, sim, e ela pode e deve ser estimulada, desenvolvida, deve ser utilizada da maneira que lhe convier, e auferindo os resultados da melhor forma possível. Bom, então, para a gente entender um pouco, aprofundar um pouco mais no entendimento acerca das nossas relações com o mundo espiritual, é importante que nós tenhamos uma visão mais pragmática a respeito do processo espiritual, a respeito da nossa condição existencial e, sobretudo, das relações que existem entre todas os aspectos constitucionais os aspectos constitucional do qual nós somos portadores. Né? Então eu fiz até uma brincadeira com a turma que foi o seguinte: se nós nos remetermos aos últimos 10 milhões de anos, é muito pouco provável que a gente tenha um referencial existencial, né? A não ser que você queira fazer conjectura, aí é outra história. Se nós nos remetermos a 14 mil anos atrás, talvez a gente possa ter um referencial existencial. Se nós remetermos aí 3, 4, 5, 6 mil anos atrás, nós começaremos a fazer links históricos de invasões que aconteceram, Moisés transitando com o povo judeu pelo deserto, a expansão do Império Romano, as guerras, enfim, a evolução humana através dos processos de superação. É muito claro para nós que a nossa condição, que nós temos um referencial, muito claro que nós temos um referencial existencial dessas etapas da nossa existência. Quando nós nos remetemos à nossa existência terrena neste processo encarnatório ou reencarnatório, nós tentamos, assim, avidamente, querer descobrir coisas acerca da nossa existência e, sobretudo, da nossa relação com o nosso Criador. E foi uma coisa legal que eu estava... O Instituto, ele é um instituto de porta aberta, e passava pela porta do Instituto uma moça, né? Ela parou, eu estava falando e a porta dava para ver, o quadro branco dava para ver da rua, ela parou, viu, e eu num soslaio, eu a convidei, entra, por favor, nós estamos numa palestra aqui falando, e procurei ser gentil com ela. Foi extremamente acolhedor e, enfim, e ela acabou sentando ali, prestando muito bem atenção sobre isso. Quando chegou em aspectos ligados a aspectos ligados ao processo emocional, processo mental, vou falar já agora para você, quando chegou nos aspectos espirituais, que eu linkei com aquilo que o Cristo Jesus tinha nos ensinado, ou vem nos ensinando através das Escrituras, eu clamei pelo fato de como é que estava sendo isso para ela. Ela falou, puxa, isso me parece tão natural, isso me parece tão normal.
Eu estou antecipando essa fala agora, porque alguns aspectos da nossa condição existencial, da nossa constituição, são ontológicos, é parte integrante do nosso DNA. Nós temos uma compreensão, ou até diria, eu vou colocar um pouquinho mais anterior, nós temos uma sensação de que pode ser de um determinado jeito. E essa sensação de que pode ser de um determinado jeito, pode ser também o limite operacional, o limite interrelacional para nós vivermos com um pouquinho mais de tranquilidade, suavidade e paz interior. Quando nós tentamos, através de emaranhados de pensamento, sair da nossa condição dimensional e querer ir para outros mundos e para outras orbes, isso é um agente complicador, e o processo de crescimento e compreensão acerca da nossa condição existencial começa a ficar prejudicado. Então, eu quero só ajustar vocês para esse tema, e eu quero te mostrar um slide aqui que eu preparei. E esse slide, eu até fiz questão de pegar uma figura da Capela Sistina, que ela é bem sugestiva. E os aspectos constitucionais do ser, então, é o aspecto físico, o aspecto emocional, o aspecto mental e o aspecto espiritual. Então eu vou destrinchar com vocês cada um desses 4 elementos, e depois eu vou fazer uma consideração final a respeito do processo de mediunidade. Então eu quero que você me acompanhe slide por slide, porque ficou um negócio bem bacaninha. Bom, com relação aos aspectos físicos, que é a nossa parte mecânica, é o nosso movimento, é a hora que eu tenho essa dinâmica. Para que haja essa dinâmica, é necessário que essa dinâmica ela é sustentada, ela é engendrada por uma constituição biológica. Essa constituição biológica, feita de ossos, carne, tecido, músculos, nervos, tem aspectos funcionais que fazem um gerenciamento energético deste corpo, e quando as coisas não vão muito bem, pode doer, pode aparecer uma disfunção, ou pode aparecer até uma degeneração. Então, só para gente alinhavar bem essa história, a dor ela se configura como uma estagnação de energia numa determinada área do nosso corpo. É uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma dor de garganta. Então isso tudo se configura como uma condição energética. Ela pode ser uma coisa aguda, pode ser uma coisa eventual, ou pode ser uma coisa crônica. Quando as coisas já são crônicas, nós estamos falando de disfunção. Uma área do nosso corpo, um sistema respiratório, circulatório, digestivo, excretor, enfim, por alguma razão ele não está cumprindo com as suas funções, então ele tem uma disfunção. Por exemplo, uma hipertensão arterial é uma disfunção do sistema circulatório. Um problema digestivo, sei lá, de toda ordem, é uma disfunção de uma área da cavidade abdominal, do estômago, do baço, do pâncreas, do intestino, assim por diante. Quando isso perdura por muito tempo, o sistema se adapta a uma nova configuração. Então ele se modifica, se degenera, há um processo degenerativo, e aí nós estamos falando das situações tumorais e tudo mais. Então, isso do câncer e tal. Então isso é um aspecto ligado ao corpo físico. Tá? Existe agregado a esse corpo físico, que tem um sentido bem próximo do engendramento funcional, que são os aspectos mentais. Então vamos acrescentar mais uma palavrinha no nosso slide aqui. O corpo mental. O corpo mental ele é constituído basicamente pelo cérebro e por todo o sistema, por toda a rede neural que envolve o nosso corpo. Mas tem um aspecto que é muito importante, tem uma condição muito importante, que é o aspecto cognitivo.
que significa aspecto cognitivo? Assim, para ficar uma coisa mais simples, é a capacidade que nós temos de entender, de compreender as coisas, de fazer um juízo das coisas. Então, os aspectos cognitivos, ele vai de coisas de altíssima complexidade, por exemplo, um engenheiro, um técnico de alta performance, enfim, pessoas que têm uma responsabilidade dentro de determinadas áreas. Então, os recursos cognitivos desses indivíduos são recursos de alta performance. Se você pega uma pessoa mais simples, uma pessoa que cujas suas atividades são coisas mais simples, né? Então, os seus recursos cognitivos, eles são bem limitados, porque eles não precisam de outros recursos de maior complexidade para a sua operação, ok? Um outro aspecto que envolve o nosso corpo, né, que tá ligado, desculpa, um outro processo que envolve a nossa condição existencial são as nossas emoções. Então, vamos lá, vamos acrescentar mais uma palavrinha aqui no nosso slide. As emoções são as nossas reações com o meio em que vivemos. São reações de mim para mim mesmo, de você para você mesmo, ou das nossas reações no âmbito interrelacional com o mundo em que vivemos, com as pessoas que nós vivemos. E esse conjunto de reações, elas precisam, e aí eu vou explicar em seguida, elas precisam estar sustentadas por uma estrutura biológica, funcional, que a acolhe. Estas estruturas reativas são, vamos de novo no slide? É o medo, a preocupação, a euforia, a tristeza e a raiva. Estes cinco comandos emocionais, se você for acrescentar mais alguma palavra, adjetivar mais algumas questões de ordem emocional, você vai perceber que ela vai cair numa das cinco. Dúvidas e incertezas tem a ver com medo. Depressão tem a ver com entristecimento. Grito, euforia, e assim por diante. Raiva, rancor, ressentimento, mágoa, ódio, crueldade, tá dentro desse campo. Então, só para você entender esses cinco comandos emocionais, perfeito? Bem, então, como é que isso é ativado? Existe uma ativação para que este corpo, que tem uma estrutura biológica sistêmica, funcional, adequada, um corpo que tem uma estrutura mental, psíquica, cerebral, neural, e que também pode suportar e sustentar um conteúdo emocional. Quem faz essa ativação? É o espírito, é um influxo divino, é algo que nós temos tentado explicar, tentado refletir. Os filósofos cantam isso em prosa e verso, os religiosos tentam trazer para si as respostas, sobretudo alguns que se colocam como os emissários de Deus, enfim. Mas a resposta me parece bastante simples quando nós nos remetemos à orientação do Mestre Jesus. É muito mais simples do que parece. Essa despertar o reino de Deus em nós, ou fazer com que o nosso espírito se manifeste, fazer com que o nosso espírito se ative sobre a nossa constituição psíquica, emocional, biológica, é fazer com que algo, como se o espírito fosse uma plataforma operacional. Provavelmente você está assistindo esse vídeo no computador. O computador tem uma plataforma operacional. É o iOS no computador, o Android, o Windows, enfim. Todas essas plataformas, elas são utilizadas para fazer com que alguma coisa possa rodar ali dentro. Dentro da plataforma espiritual, nós temos 8 grandes programas.
Esses 8 grandes programas, vou dar o nome desses 8 grandes programas. O primeiro deles e o último deles é o sentido da força, do vigor, da vitalidade, do desejo, do ímpeto. Isso é uma coisa que vem de alma, que vem das profundezas do nosso ser. Quando este influxo divino não está manifestado, eu posso assegurar a vocês que os próximos 7 que eu vou falar não funcionam. Nos falta fé, se eu não tenho força, vigor e vitalidade. A fé, o amor, o conhecimento, os princípios de lei, os princípios de ordem, geração, transformação, evolução. Então, esse conjunto de influxos divinos, ditado pelo Cristo Jesus em suas palavras, aqui e acolá, quando você vai no âmago do texto sagrado, e sobretudo quando você vai no âmago do texto sagrado, sobretudo naquele que nos remete ao início do seu ministério, ele falava fortemente a respeito disso para nós, a respeito da nossa fé, a respeito de termos um sentido de crer, mas com a capacidade de compreender sobre aquilo que nós estamos crendo. O amor como a capacidade que nós temos de compreender a nós mesmos e compreender ao nosso semelhante. O sentido da lei, o sentido da ordem, algo pétreo na condição de manifestação divina. As coisas de Deus não acontecem porque eu e você queremos, ou porque eu e você pedimos, ou porque eu e você imploramos. As coisas de Deus são como são. Resta-nos, na nossa condição existencial, compreender sobre isso. Resta-nos saber sobre isso. Então, estudar o conhecimento, o aprofundado, é sobretudo muito importante nessa etapa da nossa existência. A nossa capacidade de gerar, a nossa capacidade de transformar e a nossa capacidade de evoluir. Isso é um influxo dentro da plataforma espiritual e que, quando ativado, ele faz com que o nosso corpo seja um agente de manifestação de nossa alma. Eu vou repetir isso. Quando da partida, quando nós fazemos esse processo de ativação, o nosso corpo, com o nosso psiquismo, com a nossa mente e com as nossas emoções, são capazes de produzir uma manifestação. Bom, então nós nos manifestamos, por exemplo, eu estou me manifestando agora com vocês aqui. Eu estou utilizando um recurso cognitivo, que é a habilidade de falar na frente de uma câmera. Acho que faço isso de forma razoável, tranquila. Algumas pessoas clicam ali dizendo, que legal, gostei, bacana. Desculpa, tá? Eu estou utilizando um recurso cognitivo que é o ordenamento de ideias. Eu estou utilizando um recurso cognitivo que é a minha habilidade de mexer com esses equipamentos todos aqui, com a câmera, com o computador, com o mouse, com o teclado e tudo mais. Isso é uma manifestação. Por conta de quê? Por conta de algo que está lá no meu espírito que foi ativado, que é o meu conhecimento, é o estudo, é a curiosidade, é o interesse. Isso é uma área que está ligado lá ao meu espírito, à minha alma, aquela essência divina que está em mim. Eu posso também me manifestar de forma gentil e amorosa com as pessoas. Eu posso ser uma pessoa que tem habilidades transformadoras. Eu posso ser um artista, por exemplo, que pinta uma bonita tela, um escultor que faça alguma coisa que seja representativa e tudo mais. Mas posso também utilizar a minha dinâmica corporal, a minha cognição e os meus processos emocionais também, eventualmente, para fazer coisas que não sejam tão legais assim. Sobretudo aquelas que enfrentam, sobretudo aquelas que afrontam as leis de Deus, ao sentido de lei e ao sentido de ordem. Ok? Então, quando nós temos a plena consciência sobre essa questão do espírito, e agora eu me remeto ao começo da nossa fala lá, da dona Monique, da Monique que esteve nos visitando essa noite,
quando eu falei sobre esses aspectos da plataforma espiritual, me pareceu uma coisa assim bem, poxa, que legal, bacana, eu não entendia dessa forma, mas vendo você falar, me parece uma coisa extremamente razoável, tranquilo. E, pô, o legal é que eu não estou falando alguma coisa que estão nos livros religiosos. Isso é algo que transcende a nossa condição religiosa, a nossa condição ideológica e filosófica, mas nos coloca em um ambiente divino, em um ambiente onde a gente consegue perceber as coisas de Deus. É o momento em onde nós nos relacionamos com algo que está externo, talvez, esse talvez é talvez mesmo, mas do qual nós não temos uma nítida e ampla percepção, mas que de uma certa forma, é como se cognitivamente a gente fosse externo a nós, que são as relações que nós temos agora com outros estados vibratórios, relações que nós temos com outros, entre aspas, mundos. E é aí que entra o processo mediúnico. É a capacidade que a nossa mente cognitiva, a nossa mente objetiva, a nossa mente estudiosa, a nossa mente curiosa reage com estes outros níveis de consciência, esses outros estados vibratórios. E agora, remetendo-me à fala da nossa palestra anterior, a respeito da nossa condição, como é que eu vou te falar, da nossa condição de paz interior. É muito importante que eu desenvolva este atributo da paz interior através da meditação e oração. Não existe um outro meio para você fazer isso. Meditação e oração, 10 minutos todo dia, não tem o outro jeito. Tá? Não adianta rezar, não adianta implorar, não adianta fazer ebó, não, você tem que ter o teu tempo, para você com você mesmo. Tá? Você com você mesma, sentadinho no banquinho, orando e pedindo e implorando e evocando e criando uma libertação dos pensamentos obsessivos, libertando-se dos conteúdos de ressentimento e mágoa, libertando-se dos conteúdos de preocupação e trazendo para você a serenidade de pensamento, a ponto de deixar o seu corpo ajustado a um não pensar. Agora, todos os recursos do nosso cérebro que ajustamos psiquicamente ao longo da nossa existência, nós poderemos agora abrir espaços conectivos com estados de consciência, níveis vibracionais e entidades espirituais que estão apartados de nós, pertencem a um ambiente vibratório diferente do nosso, um ambiente mas que se entremeiam, que se engendram com a nossa terceira e quarta dimensão, que é um assunto dimensional que eu vou falar num outro momento. Então, o tema de hoje justamente foi essa questão de nos lembrarmos que a atividade mediúnica e a atividade de acolhimento dentro de espaços terapêuticos inicialmente passa pelo crivo do conhecimento e do entendimento acerca da nossa condição espiritual. Qual dos 7 princípios divinos foram já devidamente ativados? A gente fala isso no Candomblé e na Umbanda. Qual desses orixás cantam na sua coroa? Porque cada um desses influxos divinos, se a gente for falar em termos arquetípicos, dentro do ambiente do Candomblé, da Umbanda, nós vamos observar a fé, a lei, a ordem, o conhecimento, o amor, geração, transformação, evolução, desejo e vitalidade. Nós vamos até fazer um link com um orixá, Oxalá, Oxóssi, Xangô, Ogum, Inhaçã, Nanã, Obaluaê e assim por diante. Iemanjá, esses arquétipos são arquétipos, certamente será tema de uma outra discussão, numa outra palestra. Mas esse sentido de ativação deste influxo divino nos dá a sacada para que a gente possa articular o nosso corpo para que ele funcione como elo conectivo. Quando eu falo nosso corpo,
Eu estou falando da minha estrutura mental, estou falando da minha estrutura biológica, funcional, estou falando dos meus aspectos emocionais e, claro, do influxo divino que é a nossa alma, que é o nosso espírito. Então, a partir do momento que ele é ativado, a partir do momento que ele parte dentro de uma ou duas ou três dessas áreas, né, o nosso corpo precisa estar preparado para isso. É a mesma coisa que eu disser para você. Vamos imaginar que você não toque nenhum instrumento e eu coloco um instrumento na sua mão e peço para você tocar. Pô, cara, eu nunca toquei um instrumento, como é que eu vou tocar agora? Nós vamos sair agora e vamos jogar, vamos praticar um esporte do qual você nunca tenha praticado. O seu corpo não está adaptado a isso. Os seus recursos cognitivos não estão adaptados a isso. Você vai despertar para algumas emoções de aflição, de medo, de insegurança, sabe, de preocupação. Então, se existe um elemento ativado já preliminarmente, ancestralmente na nossa condição, na nossa plataforma espiritual, existe uma ressonância, uma contrapartida no mundo físico e no mundo mental, na estrutura física e na estrutura mental. O corpo já começa a se adaptar a isso, porque se não estiver, sei que vou dizer para você, cara, vai ter que adaptar. Vai ter que adaptar, cara. Porque essa condição existencial, ela parte desse princípio. Eu tenho um influxo divino, ele precisa ser ativado e o meu corpo precisa estar adaptado a isso. Caso contrário, vem a dor, vem o sofrimento. Caso contrário, as manifestações emocionais de raiva, de medo, de insegurança, de preocupação, enfim, elas se manifestam. Quando eu tenho algo ativado espiritualmente, eu preciso compreender, preciso entender em que área do meu corpo isso está sendo, onde isso está reverberando. Por isso, a meditação e a oração, a paz interior, abre esse elo conectivo. Muitas vezes, ou talvez, eu digo isso por causa que na totalidade das vezes aconteceu comigo, provavelmente deve ter acontecido com você, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas comigo aconteceu assim. Eu precisei, foram quase 40 anos até chegar onde cheguei, onde estou agora, de entendimento, de compreensão e tudo mais. E aí agora, através da insistência do plano espiritual, da necessidade de que algumas coisas já estavam ativadas há muito tempo, e aí a estrutura mental e a estrutura emocional e também a biológica, a física, não estavam perfeitamente adaptados. Então as minhas orações hoje são para isso. Pai de amor, bondade e misericórdia, me inspire a agir de forma saudável, me inspire a agir de forma mais calma, serena e tranquila, me inspire a estudar um pouco mais além do que eu já faço, tá? E não adianta você pedir saúde se você não cuida da sua saúde. Não adianta você pedir uma melhor capacidade cognitiva se você não estuda. Não adianta você pedir que as suas emoções sejam equilibradas se você sequer não faz um esforço para reservar um espaço do seu dia para despertar para a paz interior. Vai ficar difícil. Por isso a prática mediúnica e o acesso às entidades espirituais, aos níveis aos níveis vibratórios, com padrões um pouquinho acima do nosso, vai nos permitindo fazer com que esta ativação possa se manifestar. Eu acredito que você tenha visto aqui no decorrer da nossa página uma exclamaçãozinha. Você dá um pulinho lá na nossa página, se inscreva, receba essas mensagens por e-mail, se assim você desejar, e eu te peço um grande favor. Se você gostou desse tema, se você achou que esse tema foi interessante, por favor, divulgue isso para 5 pessoas. Eu vou te pedir esse grande favor, divulgue isso para 5 pessoas. Peçam para que essas pessoas se inscrevam na nossa página, para que elas recebam outras e outras e outras informações como essa. Tá bom? Mais uma vez, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.